Olá, meu nome é Sebastião, eu sou o líder do grupo Comunhão e junto com os meus colegas José, Daniel, Jonathan, Rafael e Vitor, nós elaboramos o Rehab System. O Rehab System ele é uma ferramenta, ele é um sistema em nuvem para facilitar a comunicação e gerenciamento das clínicas de reabilitação. O Rehab System ele tem a proposta de pegar os dados de médicos, pacientes, responsáveis, os tratamentos que os pacientes terão, justamente para pegar estes dados e gerenciar de uma forma lúdica e clara, para que os seus usuários possam ter facilidade de acesso aos tratamentos, aos diagnósticos, aos dados dos seus responsáveis, aos dados dos médicos e aos dados dos pacientes em si. O Rehab System, como vocês podem ver, é essa ferramenta que tem uma interface lúcida, uma interface clara e uma interface limpa. Tudo isso foi feito propositalmente para que os nossos usuários não se percam ao explorarem o nosso sistema. Nós percebemos ao longo de pesquisa de campo que o Rehab System vai auxiliar muitas clínicas de recuperação porque a maioria dessas clínicas não possui um auxílio governamental. A maioria dessas clínicas ela é sustentada por ONGs e por instituições religiosas. E movidos a isso, o Grupo Comunhão decidiu se mover para auxiliarmos essas pessoas e, de certa forma, auxiliarmos os pacientes a se reabilitarem, a terem uma vida nova, uma vida transformada. Então, por isso, nós decidimos fazer isto baseado nas nossas pesquisas. Como vocês podem ver e como eu havia mencionado, a interface do Rehab System ela é bem lúdica e bem clara. Aqui na parte superior nós temos os tópicos, então, como eu disse, temos o início, médicos, pacientes, os responsáveis, os tratamentos que o paciente vai receber e também a gente tem a sabinha consultar que está sendo elaborada. Eu vou fazer um cadastro aqui de teste para exemplificar como funciona. Então eu vou vir aqui em médicos e todo o sistema vai... Esse aqui foi um teste que eu fiz anteriormente, então eu vou fazer um outro teste para mostrar para vocês. Dentro desta abinha aqui, o sistema ele vai requerer alguns dados. Então, por exemplo, nós estamos falando aqui do médico. Então, o médico, eu quero cadastrar um médico que se chame Lucas Silva. O Lucas Silva ele vai atender pelo sexo masculino e o CPF dele fictício vai ser o número 1 em diversa sequência. O Lucas Silva ele vai ter nascido em 1990, dia 1º de outubro. E ele vai ter um e-mail aqui que vai ser o lucasteste@rehab.com. E o estado civil do Lucas vai ser ele vai ser solteiro. A área de atuação, como vocês podem ver, as clínicas de recuperação atendem muitas demandas, né, em relação à reabilitação, muitos vícios. Então temos aqui algumas opções, como álcool, anfetaminas e todos os outros tipos de drogas e afins. Então o Lucas Silva, no caso aqui, ele vai trabalhar especificamente com o LSD. E aqui também ele vai receber um código médico. Então eu poderia colocar aqui um código médico de, por exemplo, 25. Esse vai ser o código médico pelo qual ele vai receber. Aqui eu vou deixar limpo e eu vou simplesmente clicar aqui na abinha de inserir. Então eu vou dar um inserir e o nome do Lucas Silva vai aparecer aqui embaixo. Como vocês podem ver, ele atende e a gente vai cadastrar todos esses dados para a gente justamente para gerenciarmos. Então aqui nós temos, por exemplo, o cadastro do médico e poderíamos também, por exemplo, fazer o cadastro de algum paciente. Então eu vou vir aqui em paciente e eu vou selecionar e eu vou criar um paciente da mesma forma que eu criei um médico. Então vocês percebem que o sistema é um sistema mais lúdico e tudo isso é criado propositalmente, não é um sistema complexo visualmente falando. Então o nome do nosso paciente aqui, por exemplo, vai ser Jeremias Souza. O Jeremias Souza ele é do sexo masculino e ele também vai atender por um CPF fictício chamado uma sequência de 1. Ele vai ser um pouquinho mais novo, ele vai ser dos anos 2000. Vou colocar tudo em 2.
E o e-mail do Jeremias vai ser jeremias@gmail.com. Vamos colocar teste, né? Não vamos desenvolver o teste.com. O estado civil do Jeremias vai ser divorciado, porque ele perdeu a esposa devido ao uso de drogas. E aqui, ó, o paciente ele é morador de rua, porque muitos dos pacientes se encontram em situação de rua. Mas o Jeremias, aliás, o Jeremias é sim um paciente, porque ele, além de perder a esposa, ele perdeu a sua moradia e a sua família devido ao uso de drogas. Então, eu vou clicar aqui em inserir e automaticamente o meu sistema vai cadastrar o Jeremias no meu banco de dados. Então agora o médico vai ter um acesso aos dados do Jeremias e tudo aquilo que eu quiser que o médico saiba, ou tudo aquilo que eu achar necessário que o médico saiba. Aí eu também poderia fazer um cadastro de responsáveis que seriam responsáveis pelos pacientes. Então eu poderia, por exemplo, colocar aqui um responsável pelo Jeremias. Então poderia, por exemplo, colocar a mãe do Jeremias aqui. Então seria a senhora Maria Souza. Opa! Maria, oh Jesus. Maria Souza. Coloquei até um A aqui maior, mas tudo bem. A Maria Souza é do sexo feminino e ela também vai atender pelo CPF de uma sequência de 1. Como vocês sabem, a Dona Maria é mãe do Jeremias, então ela é um pouquinho mais velha, né? Mas ela não nasceu no mesmo dia que o Jeremias. Nasceu em 8 de 1970. E ela também tem um e-mail aqui que é o maria@teste.com. Ela, ela ainda é casada. Então eu vou colocar inserir. E eu adicionei o responsável. Claro que nós ainda estamos fazendo alguns aperfeiçoamentos no sistema. Ele ainda não está pronto. Mas é justamente esse é a interface, essa é a proposta inicial do Rehab System. Ele tem como princípio essa questão de gerenciar e facilitar o uso dos dados aos seus usuários. Ainda estamos trabalhando, temos muitas ideias para o Rehab System. É uma ideia que agrada bastante e é uma ideia que nos dá bastante motivação para que nós possamos desenvolver esse sistema até o final. É isso, eu espero que tenha agradado o sistema. É um sistema que nós fazemos com o coração porque nós gostamos bastante dessa nossa proposta. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.